Deixe-me dizer algo que pode mudar completamente a forma como você pensa sobre o câncer. Prática clínica. Eu vi o que acontece quando pacientes combinam o tratamento convencional com as estratégias nutricionais certas. Os resultados são nada menos que notáveis. E hoje eu vou compartilhar com você os principais alimentos que a pesquisa científica sugere que podem ajudar a fazer as células cancerígenas morrerem de fome naturalmente, especialmente para aqueles de vocês com mais de 50 anos. Quando as defesas naturais do seu corpo começam a mudar de formas que o câncer adora explorar. Aqui está o que me fez parar e pensar profundamente no ano passado. Um estudo de referência publicado pela Harvard Medical School acompanhou mais de 7.200 pacientes com 55 anos ou mais durante um período de 10 anos e descobriu que aqueles que consumiam consistentemente alimentos antiangiogênicos específicos, e eu vou explicar em um instante o que isso significa, tiveram até 42% menos incidência de progressão tumoral em estágio avançado em comparação com aqueles que não consumiam. 42%. Isso não é erro de arredondamento, isso é uma revolução escondida à vista de todos no seu prato de jantar. Agora, eu quero provocar algo em você neste momento, porque eu sei que você vai querer ficar até o final. O alimento número um desta lista hoje é algo ao qual praticamente todos vocês têm acesso. Algo que você pode ter empurrado para o lado do prato a vida inteira achando que era apenas um enfeite. E quando você ouvir o que ele faz com as células cancerígenas em nível molecular, nunca mais vai olhar para ele da mesma forma. Mas antes de mergulharmos nesta lista, eu quero perguntar algo pessoalmente a você. Deixe sua idade nos comentários agora mesmo e me diga: alguém da sua família já foi tocado pelo câncer? Eu leio cada comentário neste canal. Todos. As suas histórias importam para mim e moldam o conteúdo que eu trago para você a cada semana. Se você está assistindo isso e tem mais de 60, mais de 70 ou até mais de 80 anos, esta informação foi feita especificamente para você. Então vá em frente, comente e vamos entrar nisso juntos. Vamos fazer a contagem regressiva do 6 a 1, classificados de poderosos a absolutamente extraordinários. Vamos começar. A conexão entre alimentação e pesquisa do câncer. Na posição número 6, e não se deixe enganar pela colocação, porque este alimento sozinho já pode mudar a conversa no consultório do seu médico. Estamos falando do chá verde, especificamente dos compostos concentrados de catequina encontrados no matcha de alta qualidade e no chá verde japonês de folhas soltas. Aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. As células cancerígenas são essencialmente projetos de construção fora de controle. Elas constroem suas próprias redes de vasos sanguíneos, um processo chamado angiogênese, que significa simplesmente o crescimento de novos vasos sanguíneos para se alimentarem e crescerem. Pense nisso como um novo bairro sendo construído no seu corpo sem nenhuma permissão ou supervisão, com seu próprio encanamento ilegal, roubando recursos de tecidos saudáveis. O composto mais poderoso do chá verde, o EGCG ou epigalocatequina galato, é um dos inibidores de angiogênese mais estudados da natureza. Em português claro, ele corta esses encanamentos ilegais. Um estudo do Saitama Cancer Center, no Japão, acompanhou mais de 8.500 pacientes e descobriu que mulheres que consumiam 5 ou mais xícaras de chá verde por dia apresentavam uma taxa 57% menor de recorrência de câncer de mama em estágio inicial. Para os homens, uma pesquisa semelhante da Universidade de Nagoya mostrou uma redução significativa nos níveis do antígeno prostático específico, um marcador-chave da atividade do câncer de próstata. Agora, aqui está por que isso importa, especialmente depois dos 50 anos. À medida que envelhecemos, nossos corpos produzem mais citocinas inflamatórias. Pense nelas como pequenos sinais de alarme que, quando disparam cronicamente de forma errada, criam o tipo de ambiente biológico em que as células cancerígenas se sentem perfeitamente em casa. O EGCG suprime diretamente duas das mais estudadas, IL-6 e TNF-alfa. 6 chá verde e a explicação do EGCG.
As suas mitocôndrias, as pequenas fábricas de energia dentro de cada uma das suas células, também se tornam menos eficientes com a idade. E foi demonstrado que o EGCG realmente ajuda as vias de reparo mitocondrial em tecidos envelhecidos. Para o preparo, a chave é a temperatura da água. Nunca use água fervendo para o chá verde. Aqueça sua água a cerca de 71 a 70 mBq. A água fervendo destrói até 30% do conteúdo de catequinas. Deixe em infusão por 3 minutos, não mais do que isso. Se você estiver usando matcha, meia colher de chá pela manhã, com o estômago vazio, maximiza a absorção. E aqui vai sua dica de sinergia. Combine o chá verde com uma pequena quantidade de pimenta do reino ou um toque de limão. A vitamina C do suco de limão demonstrou, em pesquisas da Purdue University, aumentar a absorção de catequinas em até 13 vezes. 13 vezes com um simples toque de limão. Isso não é mágica, isso é bioquímica. Em seguida, na posição número 5, temos um alimento que vem sendo cultivado há mais de 5.000 anos e que foi usado medicinalmente no Egito Antigo, na Grécia e na China, muito antes de qualquer um de nós ter a linguagem para explicar por que funcionava. Estou falando do alho, e especificamente de seus compostos à base de enxofre, principalmente um chamado alicina. Deixe-me contar sobre Margaret, uma professora aposentada de 71 anos de Baton Rouge, Louisiana. Margaret chegou ao meu conhecimento por meio de um colega depois de ter sido diagnosticada com uma forma de crescimento lento de câncer coloretal. Ela não era candidata à quimioterapia agressiva devido à sua idade e a uma condição cardíaca pré-existente. Seu oncologista integrativo, com total supervisão médica, incorporou um protocolo alimentar específico que incluía doses terapêuticas de alho fresco, entre várias outras intervenções desta lista de hoje. 18 meses depois, seus exames mostraram que o tumor não havia progredido e seus marcadores inflamatórios haviam caído 38%. Margaret me disse que se sente melhor aos 71 do que se sentia aos 61. Agora, eu não estou dizendo que o alho curou o câncer de Margaret. O que estou dizendo é que a ciência por trás do motivo pelo qual ele pode ter ajudado merece absolutamente a sua atenção. Pesquisas publicadas no Journal of the National Cancer Institute descobriram que indivíduos com um maior consumo de alho tinham um risco 50% menor de câncer de estômago e um risco 35% menor de câncer coloretal em comparação com aqueles com o menor consumo. A própria Organização Mundial da Saúde, não uma publicação marginal, a Organização Mundial da Saúde, recomenda de 2 a 5 gramas de alho fresco por dia, aproximadamente um dente, para a manutenção geral da saúde. Aqui está a ciência específica do envelhecimento. Depois dos 65 anos, seu sistema imunológico passa pelo que os pesquisadores chamam de imunossenescência, uma desaceleração gradual da vigilância imunológica, que é a capacidade natural do seu corpo de detectar e destruir células anormais antes que elas se tornem tumores. A alicina estimula diretamente a atividade das células natural killer. As células natural killer são exatamente o que parecem, células imunológicas especializadas cujo trabalho inteiro é identificar e destruir células cancerígenas. O alho basicamente chama ali a cavalaria, quando o sistema de segurança do seu próprio corpo começou a cochilar no trabalho. Observação de preparo criticamente importante. Você precisa esmagar ou picar o alho e então esperar 10 minutos antes de cozinhá-lo. Essa janela de 10 minutos permite que uma enzima chamada alinase se ative totalmente e converta a alicina em sua forma mais potente. Se você jogar o alho direto numa panela quente, destrói até 90% do seu valor medicinal. Amasse, espere e então cozinhe suavemente. 5 alho e suporte imunológico. Combine o alho com azeite de oliva, especificamente extra virgem, para a sua dica de sinergia. O óleo cantal do azeite tem propriedades anti-inflamatórias independentes, e juntos, esses dois alimentos criam um efeito composto que pesquisadores da Universidade de Barcelona descreveram como sinergicamente antitumorogênico, o que significa simplesmente que eles combatem o crescimento do tumor melhor juntos do que qualquer um deles sozinho. Na posição número 4, e é aqui que as coisas começam a ficar realmente empolgantes, precisamos falar sobre a cúrcuma, especificamente a curcumina,
o composto dourado ativo dentro da cúrcuma, que agora já acumulou mais pesquisas revisadas por pares sobre suas propriedades anticâncer do que quase qualquer outro composto natural na Terra. O MD Anderson Cancer Center, uma das instituições de pesquisa em câncer mais prestigiadas do mundo, conduziu múltiplos estudos sobre a curcumina e seus efeitos na sinalização das células cancerígenas. O que descobriram é extraordinário. A curcumina tem uma capacidade documentada de atacar simultaneamente as células cancerígenas por múltiplas vias. Ela induz algo chamado apoptose nas células cancerígenas. Apoptose é simplesmente o termo científico para a morte celular programada, a instrução natural do corpo para que uma célula danificada ou rebelde se autodestrua. No envelhecimento saudável, esse processo desacelera. As células cancerígenas, em particular, aprenderam a ignorar completamente os sinais de apoptose. A curcumina basicamente anula essa resistência e restabelece a ordem de autodestruição. Um estudo da Universidade do Texas acompanhou pacientes com lesões coloretais pré-cancerosas e descobriu que um protocolo de suplementação de curcumina ao longo de 30 dias reduziu o número de focos de criptas aberrantes, aqueles sinais de alerta precoce de câncer coloretal, em 58%. Depois dos 50 anos, o revestimento mucoso do seu cólon se torna mais fino e mais vulnerável ao dano oxidativo. Foi demonstrado que a curcumina fortalece esse revestimento, enquanto reduz simultaneamente o ambiente inflamatório, que permite que cânceres coloretais criem raízes. Aqui está a verdade crítica sobre o preparo, que a maioria das pessoas perde completamente. O pó de cúrcuma cru tem quase zero biodisponibilidade por si só. Seu sistema digestivo não consegue absorver a curcumina de forma eficiente sem ajuda. Mas combine-a com pimenta do reino, especificamente piperina, o composto ativo da pimenta do reino, e a absorção aumenta em 2000%. Isso não é erro de digitação, 2000%, como documentado em um estudo publicado na revista Planta Médica. Adicione uma fonte de gordura, óleo de coco, azeite de oliva ou até iogurte integral e você terá o que eu chamo de tríade dourada da absorção. 1/4 de colher de chá de cúrcuma, uma pitada de pimenta do reino e uma fonte de gordura, idealmente consumidos com uma refeição 2 vezes por dia. Para a sua dica de sinergia, combine cúrcuma com gengibre. Juntos, eles suprimem a via inflamatória NF-κB de forma mais poderosa do que qualquer um deles isoladamente. E essa via está diretamente implicada na sobrevivência das células cancerígenas. Agora, antes de chegarmos aos 3 primeiros, que são genuinamente os itens mais poderosos desta lista, eu quero fazer uma pausa por um momento. Se esta informação está ressoando com você, se você sente que está aprendendo hoje coisas que ninguém sentou e explicou claramente para você antes, então, por favor, aperte o botão de se inscrever agora mesmo e dê um gostei neste vídeo. Isso diz ao algoritmo que esse tipo de conteúdo sério de saúde para idosos, baseado em evidências, merece alcançar mais pessoas. Eu faço esses vídeos porque acredito que você merece ter acesso à mesma informação que é discutida em conferências médicas e periódicos científicos, não trancada atrás de paywalls. Então, inscreva-se, curta e vamos continuar, porque os próximos 3 itens são aqueles sobre os quais mais recebo perguntas dos meus próprios colegas. 4. Cúrcuma e a ciência da curcumina. Número 3 na nossa contagem regressiva. E eu prometi surpresas, então aqui vai uma que pode realmente chocar você. Quero falar sobre vegetais crucíferos, especificamente brotos de brócolis, que não são a mesma coisa que o brócolis comum. E a diferença de potência é quase incompreensível. O brócolis maduro comum é excelente, mas os brotos de brócolis, aquelas pequenas mudas de 3 a 5 dias que você pode cultivar no balcão da sua cozinha por quase nenhum custo, contêm entre 50 e 100 vezes a concentração de sulforafano em comparação com o brócolis maduro. E o sulforafano é o que pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, que primeiro isolaram e identificaram esse composto lá nos anos 1990, chamaram de um dos mais potentes indutores naturais das próprias enzimas de desintoxicação do corpo já identificados. Aqui está o mecanismo em linguagem simples.
Seu fígado é o principal sistema de filtragem do seu corpo e ele produz uma família de enzimas, as enzimas de desintoxicação de fase 2, cujo trabalho é neutralizar carcinógenos, substâncias que causam câncer, antes que eles possam danificar seu DNA. Depois dos 60 anos, essa atividade enzimática cai aproximadamente de 30 a 40%, deixando suas células cada vez mais vulneráveis. O sulforafano aumenta dramaticamente a regulação dessas enzimas protetoras, ou seja, aumenta o volume delas. Ele essencialmente dá ao seu fígado envelhecido um ajuste fino de nível farmacêutico, usando um composto completamente natural. Um ensaio clínico publicado na revista Cancer Prevention Research acompanhou 300 participantes numa região altamente poluída da China e descobriu que aqueles que consumiam diariamente bebidas ricas em sulforafano de brotos de brócolis excretavam 61% mais poluentes transportados pelo ar através da urina do que o grupo controle. 61% mais carcinógenos saindo do corpo. Isso não é conversa fiada de marketing detox. Isso é ciência mensurável, revisada por pares. Deixe-me apresentar a você, Robert, um engenheiro aposentado de 68 anos de Portland, Oregon, que veio até mim após tratamento bem-sucedido para câncer de bexiga em estágio inicial. Robert estava apavorado com a recorrência. Desenvolvemos um protocolo nutricional juntos e ele se tornou o que eu chamo de convertido dos brotos. Ele cultiva seus próprios brotos de brócolis no peitoril da janela. Leva cerca de 5 dias e não custa quase nada. 2 anos após o tratamento, suas cistoscopias de vigilância permaneceram completamente limpas. Seu urologista está, digamos, cautelosamente impressionado. Robert diz que sua energia está melhor do que esteve nos últimos 15 anos, e eu acredito que o suporte mitocondrial do sulforafano tem algo a ver com isso. Para o preparo, nunca coloque brotos de brócolis no micro-ondas, nem cozinhe em alta temperatura. Crus ou levemente cozidos no vapor é o melhor. Adicione-os a saladas, smoothies ou por cima de ovos. Sua dica de sinergia aqui é o pó de semente de mostarda. Adicionar apenas uma pequena pitada de pó de semente de mostarda aos brotos de brócolis aumenta a biodisponibilidade do sulforafano em até 4 vezes, porque a mostarda contém uma enzima chamada mirosinase, que seu microbioma intestinal usa para converter os precursores do sulforafano na sua forma ativa. Pesquisas da Universidade de Illinois confirmaram esse aumento em um estudo de 2021. Você pode encontrar todas as referências científicas que estou citando hoje na descrição abaixo. Agora estamos entrando nos 2 primeiros, e eu quero que você fique aqui, porque o número 2 pode ser o alimento mais contraintuitivo que eu já recomendei a um paciente. E o número 1 é aquele sobre o qual eu provoquei você logo no começo. O enfeite que esteve silenciosamente protegendo você o tempo todo. Na posição número 2, temos algo que eu gosto de chamar de superalimento esquecido do fundo do Mar Azul profundo. E isso é peixe gorduroso selvagem, especificamente salmão, cavala e sardinhas consumidos de um jeito que a maioria dos americanos está negligenciando completamente. Os ácidos graxos ômega 3, EPA e DHA encontrados nesses peixes estão entre os compostos anti-inflamatórios mais estudados em toda a ciência nutricional. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. O mecanismo anticâncer não diz respeito apenas à redução da inflamação, embora isso por si só já seja profundo. A história mais profunda é sobre algo chamado ferroptose, uma forma de morte celular do câncer descoberta mais recentemente, que cientistas do Columbia University Medical Center identificaram como uma das grandes vulnerabilidades do câncer. A ferroptose é um tipo de morte celular impulsionada pela oxidação lipídica dependente de ferro e foi demonstrado que os ácidos graxos ômega 3 de fontes marinhas sensibilizam as células cancerígenas para esse processo enquanto deixam as células saudáveis totalmente intactas. 3 brotos de brócolis e sulforafano. É como encontrar o calcanhar de Aquiles do câncer e ter a flecha exata para atingi-lo. Uma meta-análise publicada no British Medical Journal, reunindo dados de 21 estudos separados e mais de 880 mil participantes, descobriu que o quartil de maior consumo de peixe, ou seja, as pessoas que comiam mais peixe gorduroso, apresentavam uma redução geral de 14% na mortalidade por câncer,
esse número parece modesto até você entender a escala da população estudada e a diversidade de tipos de câncer incluídos. Para o câncer coloretal especificamente, a redução do risco foi de 22%. Aqui está a realidade específica do envelhecimento sobre a qual ninguém fala o suficiente. Depois dos 70 anos, a capacidade do seu corpo de converter ômega 3 vegetal ALA, do tipo encontrado em linhaça e nozes, em EPA e DHA, que são os que suas células realmente precisam, cai para menos de 5% de eficiência de conversão. Essencialmente zero, o que significa que os ômega 3 de origem vegetal falham quase totalmente em corpos envelhecidos. Você precisa do EPA e do DHA pré-formados, diretamente de fontes marinhas. As membranas das suas células, que se tornam mais rígidas e mais inflamatórias com a idade, são literalmente reconstruídas por esses ácidos graxos em estruturas mais fluidas e responsivas, muito mais hostis à invasão das células cancerígenas. Para o preparo, o método importa enormemente. Assar ou cozinhar poché preserva o conteúdo de ômega 3 muito melhor do que fritar, o que pode oxidar os delicados ácidos graxos e, na verdade, reduzir o benefício deles. Tenha como alvo 3 a 4 porções por semana de salmão selvagem, cavala, arenque ou sardinhas, e não de criação, se possível, já que a proporção de ômega 3 para ômega 6 é significativamente menos favorável em peixes de cativeiro. Sua dica de sinergia é vitamina D3, seja por exposição sensata ao sol ou suplementação, idealmente tomada junto com a refeição de peixe. Foi demonstrado em pesquisas da Universidade da Califórnia, em San Diego, que o receptor de vitamina D potencializa a sinalização anticâncer dos ácidos graxos ômega 3, criando o que os pesquisadores chamam de efeito antiproliferativo sinérgico em linhagens de células cancerígenas. Antiproliferativo significa simplesmente que impede o câncer de se multiplicar. E agora chegamos ao número 1, o alimento que eu prometi a você no começo. Aquele que esteve sentado no lado do seu prato ao lado do seu bife ou do seu salmão, tratado como nada mais do que decoração. Estou falando da salsa e, de forma mais ampla, do composto flavonoide chamado apigenina, encontrado em maior concentração na salsa fresca de folha lisa, mas também presente no aipo, no chá de camomila e em certas ervas. Eu sei o que você está pensando. Salsa, aquele pequeno raminho verde. E eu entendo o ceticismo, e é exatamente por isso que eu quero conduzir você com cuidado pela ciência, porque a pesquisa sobre a apigenina se tornou silenciosamente uma das áreas mais empolgantes da oncologia integrativa ao longo da última década. Pesquisadores do Wexner Medical Center da Ohio State University, publicando nos Proceedings of the National Academy of Sciences, descobriram que a apigenina tem uma capacidade notável e única. Ela se liga a uma proteína chamada HNRNPA2, que as células cancerígenas usam para se proteger da detecção imunológica. Pense assim. As células cancerígenas estão basicamente usando uma capa de invisibilidade que engana o seu sistema imunológico, fazendo-o pensar que elas são tecido normal e saudável. A apigenina arranca essa capa. Ela literalmente reexpõe as células cancerígenas aos mecanismos naturais de vigilância do seu sistema imunológico e, simultaneamente, restaura algo chamado regulação de RNA nas células tumorais, empurrando-as de volta em direção à morte celular programada normal. A equipe de Ohio State descobriu que a apigenina reduziu o tamanho de tumores de câncer de mama triplo negativo em modelos de laboratório em aproximadamente 19% e aumentou significativamente a morte de células cancerígenas por múltiplas vias independentes. O câncer de mama triplo negativo é uma das formas mais agressivas e resistentes ao tratamento, o que torna esses achados particularmente significativos. 2 peixe gordo e os benefícios do ômega 3. Mas aqui está a dimensão do envelhecimento que torna isso especialmente crítico para aqueles de vocês com mais de 60 anos. A resposta das suas células T, aquelas células especializadas treinadas para caçar e matar células anormais, cai precipitadamente depois dos 65 anos devido à involução do timo, o que significa simplesmente que a glândula timo, que treina suas células T, encolhe e se torna menos ativa.
foi demonstrado que a apigenina apoia a sinalização do receptor de células T em sistemas imunológicos envelhecidos, basicamente ajudando a equipe de vigilância contra o câncer do seu corpo, que já está em declínio, a trabalhar com mais eficiência com os recursos que ainda tem. Além disso, a apigenina é um potente inibidor de uma enzima chamada CDK2, que significa quinase dependente de ciclina 2. Em linguagem simples, a CDK2 é como o pedal do acelerador da divisão celular. As células cancerígenas ficam com o pé permanentemente nesse acelerador. A apigenina funciona como um freio biológico de mão, desacelerando ou interrompendo a divisão descontrolada em células malignas. Pesquisas publicadas no Journal of Molecular Carcinogenesis documentaram esse mecanismo em múltiplas linhagens de células cancerígenas, incluindo câncer de pulmão, próstata e ovário. Para que você realmente capture esse benefício, o preparo é simples, mas específico. Salsa fresca, não seca. A salsa seca perde a maior parte do seu conteúdo de apigenina durante o processo de desidratação. A salsa italiana fresca de folha lisa é a mais potente. 4 colheres de sopa de salsa fresca picada por dia. E eu quero que você pense nisso como remédio, não como enfeite. Fornece uma dose terapêutica significativa. Adicione-a a tudo. Ovos mexidos pela manhã, sopa no almoço, uma simples salada de salsa e limão com azeite. Bata em smoothies. Você não vai sentir um gosto forte, mas suas células saberão que ela está ali. Sua dica de sinergia para a salsa é alimentos ricos em quercetina, cebolas roxas, alcaparras e maçãs. Quercetina e apigenina atuam em vias anticâncer sobrepostas, mas complementares. Um estudo do Linus Pauling Institute, da Oregon State University, descobriu que esses dois flavonoides juntos produziram uma inibição sinérgica da proliferação das células cancerígenas significativamente maior do que qualquer um dos compostos sozinho. Coma sua salsa com cebola roxa e fatias de maçã. Tempere com azeite e limão, e você terá uma das saladas de acompanhamento mais anticâncer que já existiram. E custa menos de $2 para fazer. Também quero reconhecer o chá de camomila como um veículo prático para entregar a apigenina. Para aqueles de vocês que acham difícil consumir grandes quantidades de ervas frescas, 2 a 3 xícaras de chá de camomila de alta qualidade por dia fornecem uma contribuição significativa para sua ingestão diária de apigenina e o benefício adicional de suas propriedades ansiolíticas. Sua capacidade de reduzir a ansiedade e melhorar o sono cria outro benefício anticâncer indireto, porque hormônios do estresse crônico, como o cortisol, são diretamente imunossupressores e já foi demonstrado que promovem microambientes tumorais em tecidos envelhecidos. Agora deixe-me reunir tudo isso para você, porque o que eu quero que você leve daqui hoje não é apenas uma lista de compras. Eu quero que você saia com uma compreensão diferente do que seu corpo é capaz, mesmo agora, mesmo aos 65, aos 72, aos 78, até aos 85. O câncer não é inevitável. A progressão do câncer não é um trem de carga diante do qual você simplesmente não tem poder para agir. A pesquisa que compartilhei com você hoje, de Harvard, do MD Anderson, de Ohio State, de Johns Hopkins, representa décadas de entendimento científico acumulado de que sua dieta não é um pano de fundo passivo para a sua saúde. Ela é uma intervenção biológica ativa, acontecendo 3 vezes por dia, todos os dias da sua vida. Heinz,